Olá, alunos, alunas. Sejam bem-vindos a esta aula Regra de 3 Escalas. Sou a professora Helenara Regina Sampaio Figueiredo, sou doutora em Educação para a Ciência e a Matemática. E ao meu lado está a professora Mariana Ribeiro, que também fará a apresentação. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula onde nós vamos falar aí de regra de 3 e escala. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, que estarei aí dividindo essa aula com a professora Helenara. Eu sou doutoranda e mestra em Educação Matemática e desde o início já desejo aí que a nossa aula aí seja tranquila e que você possa sair e atingir os objetivos da nossa aula. Só um recado para quem está acompanhando aí, temos o e-mail da professora Camila, para camila.fogaca@croton.com.br. É neste e-mail que deve ser encaminhadas as listas de chamada. E nós temos também o link do Padlet. Então segue o link aí na tela para que você possa interagir com o nosso tutor e comigo e com a professora Helenara. Logo de início, nós temos aqui os objetivos da nossa aula, que é apresentar os conceitos de regra de 3 simples e escalas, né? Quando a gente trabalha, vamos relembrar alguns conceitos, desde razão, proporção, grandezas, resolver operações com regra de 3 simples e também com as escalas e, por fim, aí aplicar os conceitos da regra de 3 e escalas em situações do nosso dia a dia. Então, já que a aula de hoje vai trabalhar a parte da regra de 3, por que é importante nós termos conhecimento em relação à razão, à proporção? Então, esses temas serão revistos no decorrer agora no início da nossa aula, para que depois, então, a gente possa aprofundar em relação à regra de 3. E aí, logo de início, nós temos que pensar o seguinte: o que é uma razão? Então, nós temos uma situação aqui que pode ser comum, que aconteça no nosso dia a dia, para que a gente possa começar a compreender ou até mesmo retomar o conceito do que é uma razão. Larissa e Paula dividiram uma barra de chocolate de 1 quilo entre si, com 10 tabletes no total. Então, o que elas fizeram? Elas pegaram essa barra de chocolate e dividiram aí em 10 tabletes, em 10 partes no total. Olha o que aconteceu. Larissa ficou com 3 tabletes dessa barra e a Paula ficou com 7. E aí vem a seguinte questão, né? Como que nós podemos representar essa situação utilizando a razão, a ideia do que é uma razão? Repare o seguinte, nós temos uma situação, nós temos uma barra de chocolate, essa barra foi dividida em partes iguais e ela foi distribuída em proporções diferentes para cada uma delas. E como que nós podemos representar essa ideia utilizando a razão? Para isso, precisamos retomar, rever o que é razão. Vamos ao quadro. Quando a gente fala de razão, ela é utilizada quando queremos comparar unidades entre si. A razão entre o número de meninas, olha esse exemplo que nós temos aqui. Razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos. Vamos imaginar dentro de uma sala de aula, né, que nós temos um total de alunos e nós temos uma quantidade de meninas. Por exemplo, o total de alunos, 50 alunos. Dentro desses 50 alunos, nós temos que 20 são meninas. Como que nós podemos representar a razão neste exemplo? A razão entre o número de meninas e a quantidade total de alunos é dada pelo quociente, que é uma divisão representada como fração. Então, repare que eu estou trabalhando com a fração que representa esse meu quociente. O que quer dizer isso? Quer dizer que de um total, lá no meu denominador, que é 50 alunos, nós temos 20 meninas. Fazendo essa divisão 20 dividido por 50, nós temos uma razão como sendo igual a 0,4. Então, a gente pode comparar aí, neste caso, a parte da razão a partir das frações. E quando a gente retoma no exemplo, o que nós temos aqui? Então, a gente já viu o que é razão, né? Quando nós estamos trabalhando aí com essas situações. No caso aqui, qual que é a razão do número de meninas para o total de alunos que nós temos numa sala de aula?
Então, essa é a primeira, porque que você possa entender o que é a razão. E como que nós podemos resolver aquela situação inicial da barra de chocolate agora, usando a parte de razão? Vamos ao quadro. Qual que é a razão entre o número de tabletes de chocolate de Larissa e de Paula? Então, lembrando que uma delas ficou com 3 partes e a outra com 7 partes. Larissa ficou com 3, né? E a Paula com 7. Então, a razão é 3 para 7, que é como a gente lê esta questão da proporção. Reparem o seguinte, que se eu estou trabalhando com essa divisão, com esse quociente, eu também posso representar isso como sendo fração. E agora a professora Helenara vai explicar, vai relembrar o conceito de fração. Bem, então é muito importante que você saiba quais as aplicações da regra de 3. Nós sabemos que conteúdos que envolvem química, física, utilizam-se muitas vezes desse conceito, desse assunto, que são as regras de 3, para chegar então aos resultados. Principalmente quando nós temos aí alguns elementos que vocês verão mais para frente envolvidos. E agora, para relembrar então o que é uma fração, ou seja, como que nós representamos sob diferentes formas uma fração na forma de percentual, nós temos aqui então esse slide com um exemplo aplicado. Bem, então nós temos aqui a representação em fração, tá? Então, na qual temos o numerador e o denominador. Então, lembrando que o numerador é o número que está em cima e o denominador é o número que está embaixo. Mas o que significa o denominador? Significa, então, ele indica, né, em quantas partes nós temos, então, que dividir o todo. Tá? Então, por exemplo, quando nós vamos representar utilizando um desenho, se nós temos aqui, vamos supor um chocolate, aproveitando o exemplo anterior, dividido em 2 partes, aqui não saiu, né, as partes não estão iguais, mas considerando que sejam iguais, nós temos então, tomando uma parte de 2, nós representaríamos essa situação pintando uma de 2. Então, esta forma de representar significa o quê? Do todo, do 2, que é o todo, que é o denominador, nós tomamos uma parte, tá? Então, representando meio. Se o denominador for igual a 100, temos uma razão do tipo porcentagem, também chamada de razão centesimal, tá? Então, cada vez mais você vai percebendo que um número ele pode ser representado de diferentes formas. Na forma centesimal, ou seja, percentual, 30 centésimos, e também podemos fazer a divisão de 30 por 100, chegando então à representação decimal, que é igual a 0,5. Conforme vocês viram nas aulas anteriores, esse assunto, que envolve então números decimais, já foi trabalhado. Então, é importante que você retome esses conteúdos que envolvem a regra de 3, para depois, quando utilizarmos os termos, as definições corretamente, vocês já saibam do que nós estamos falando. Então, dando continuidade no próximo slide aqui, o que é, então, a proporção? Tá? Então, nós já falamos da razão e agora temos a definição de proporção. Bem, então, ao quadro com a definição. Proporção é a igualdade entre 2 razões, equivalências entre razões. Aqui nós temos a representação, né, a linguagem matemática. O que significa isso? Os números representados aqui por letras A, B, C e D, todos diferentes de 0, formam nesta ordem uma proporção. C e somente C, a razão A por B for igual à razão C por D. E indicamos esta proporção por esta representação aqui, certo? Então, o que nós temos? Nós temos a equivalência. Quando nós falamos de equivalência, nós temos um sinal, que é o sinal que envolve aqui o sinal de igual, certo? Por quê?
Porque proporção é a igualdade entre duas razões. Então, a professora Mariana já disse o que é uma razão e agora nós falamos da proporção. Lembrando, então, que é a equivalência entre razões. Então, esses conteúdos são conteúdos que estão interligados ou relacionados. Bem, e agora, né? Como que nós resolvemos situações que envolvem a proporção? Nós utilizamos também de uma propriedade matemática que eu vou apresentar agora, que é a propriedade que você vai ver a seguir nesse slide. Proporção, representamos a proporção da seguinte forma. Então, nós temos aqui os extremos, tá? O A é o extremo, D é o extremo, e nós temos, então, a seguinte propriedade. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, o que significa isso? Significa que o que é o produto? Produto é uma multiplicação. Então, você multiplicando A por D, nós teremos, então, o sinal de igual aqui, B vezes C. Ou seja, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E para entender melhor o que são, então, as grandezas proporcionais, que é o próximo assunto, a Mariana vai falar com você. Bom, então nós já compreendemos o que é uma razão, o que é uma proporção. Perceba-se que nós estamos indo passo a passo para que quando a gente chegue na regra de 3, você consiga entender da melhor forma possível algumas regrinhas que podem aparecer e muitas vezes faz a gente errar em algumas situações. Olha a situação que nós temos agora pensando nas grandezas proporcionais. O que é grandeza, né? Como que a gente pode definir uma grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Olha os exemplos. Então, a gente pode pensar no peso, né, como sendo a massa, o comprimento, o custo de algo, o tempo que nós levamos para fazer algo, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por que nós consideramos estes como exemplo de grandezas? Porque a gente pode medir essas grandezas, né? Então, quando a gente vai falar de comprimento, a gente pode trabalhar com um centímetro, podemos trabalhar com uns metros, e nós precisamos estar atentos em relação a essas grandezas, principalmente quando estamos falando das suas unidades de medida. Uma vez que, se eu estou trabalhando com centímetro, todas as informações, todos os dados daquela minha situação precisam estar em centímetros. As unidades devem ser as mesmas. Não posso aplicar uma regra de 3 trabalhando com metro e com centímetro. É necessário fazer a transformação dessa unidade de medida, tá? Então, atente-se a isso. É importantíssimo aí essa característica relacionada às unidades de medidas. E olha a situação que eu trouxe agora, um questionamento. Um trem a 50 km por hora demora 2 horas para percorrer uma distância de 110 km. O que acontece com a distância percorrida se nós aumentarmos a hora que esse trem aí tem para percorrer? Então, agora é um momento para você pensar, refletir, discutir com o seu colega e daqui a pouco eu e a professora Helenara nós vamos voltar com a resolução aí dessa atividade. Então, pensem, discute e reflita sobre o que nós vimos até o momento da nossa aula. Nós já voltamos.
Espero que você tenha chegado a uma conclusão, você e seu amigo, ou sozinho, né, que seja. E agora vamos voltar ao nosso questionamento para que a gente possa discutir sobre ele. Então, nós temos um trem, olha, repare o seguinte, esse trem, ele está a 50 km por hora e ele demora 2 horas para percorrer uma distância de 110 km. O que acontece com essa distância percorrida se a gente aumentar o número de horas? Vamos pensar o seguinte, a minha velocidade é constante, ela não mudou, ela continua sendo essa velocidade média de 50 km por hora. Se em 2 horas, nesta velocidade, ele percorreu 110 km, automaticamente, se eu aumento a minha quantidade de horas, continuando na mesma velocidade, automaticamente esse trem também vai andar mais. Eu aumento a quilometragem deles. Percebe uma coisa nesse questionamento? Estou aumentando o meu número de horas e quando eu aumento o meu número de horas, eu aumento também a quilometragem que esse trem vai percorrer. Então, nós temos grandezas que estão... Quando eu aumento uma grandeza, eu também aumento a outra grandeza. E quando nós estamos falando de grandezas que ou aumentam ou diminuem juntas, nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Vamos ao quadro. 2 grandezas, elas são diretamente proporcionais quando o aumento ou a diminuição, né, de uma corresponde ao aumento ou também a diminuição da outra, a partir aí na mesma razão. Então, foi o que aconteceu ali naquele exemplo do trem. Eu aumentei a quantidade de horas, que é uma grandeza, e automaticamente aumentou a minha quilometragem, que também é outra grandeza. Quando nós temos o aumento de uma e o aumento da outra, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Então, nós podemos considerar que o tempo e a distância, que foi o exemplo que nós vimos anteriormente, é diretamente proporcional. Então, nós temos que estar atentos nisso, considerando as nossas grandezas, antes de resolver as nossas regrinhas de 3. Porque isso pode causar alguns erros em algumas resoluções de problemas. Então, tem que analisar se a minha grandeza aumentou e a outra também aumentou. Agora, olha este outro exemplo que nós temos aqui e a professora Helenara vai questionar agora e vai contribuir com a nossa aula. Bem, então, como a Mariana explicou, essa situação de diretamente proporcional ficou clara. Agora, dependendo do questionamento que é feito em um problema, você tem que repensar se a maneira como você vai resolver é diretamente ou se é de outra maneira, como esta agora que eu vou colocar aqui no quadro. Então, vamos lá. Grandezas inversamente proporcionais. Então, o nome já sugere algo aqui, né? Essa palavrinha, inversamente. Bem, questionando então, e se a velocidade do trem fosse de 80 km por hora? O tempo seria maior ou menor do que na situação anterior? Então, este questionamento nos leva, então, a ver algo diferente. Por quê? Quanto mais rápido, ou seja, quanto maior a velocidade que você está considerando esse trem, considerando a mesma situação, né, o mesmo trem que ele está a 80 km por hora, o que vai acontecer? Em relação à distância, também nós podemos pensar, ou até mesmo em relação ao tempo de chegada, tá? Então, neste caso, voltando aqui à pergunta só um pouquinho, se a velocidade do trem fosse de 80 km, o tempo seria maior ou menor de chegada? Aumentando a velocidade, diminui o tempo. Ou seja, quando nós estamos indo para algum lugar passear, se nós vamos a uma velocidade de 80 km por hora, nós, por exemplo, podemos chegar neste local, dependente da distância, em um tempo de 2 horas, vamos supor. Mas se você correr mais com o carro, ou seja, aumentar essa velocidade para 100 km por hora,
considerando, tá, as mesmas situações, considerando que a estrada não é diferente, que é mais ou menos no mesmo sentido, o que vai acontecer? Você demorará menos tempo para chegar. Então, nesta situação, é uma situação de inversamente proporcional. Então, vamos dar continuidade com esse exemplo. E agora vamos para a definição matemática. Como diz o exemplo, se aumentarmos a velocidade, o que aconteceu? Diminuímos o tempo necessário para percorrer certa distância. Então, neste caso, diminuiu algo, aumentou outra, ou seja, uma grandeza aumenta e outra diminui. Ou pode acontecer em outras situações, diminui a primeira e aumenta a segunda, vai depender da situação. E quando acontece isso, nós já temos, então, essa explicação. Aí, matematicamente aqui, com a definição, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento ou diminuição de uma corresponde a uma diminuição ou aumento da outra, tá? Então, só arrumando aqui um pouquinho, tá? Nós temos também outros exemplos, tá? Vamos supor que você queira fazer um muro na sua casa em menos tempo, tá? Bom, se você tem, vamos supor, duas pessoas ou dois pedreiros, duas pessoas para fazer esta construção desse muro, o que vai acontecer? Depois de alguns dias, dependendo da quantidade de horas também, eles vão finalizar esse trabalho. Mas vamos supor que você tenha pressa para terminar e você, ao invés de trabalhar com duas pessoas, você contrata mais, contrata 6, por exemplo. Considerando o mesmo ritmo de trabalho, tá? Considerando o mesmo ritmo, o que vai acontecer? Esse muro vai ser finalizado em menos tempo, tá? Então, esta é uma outra situação. Nós temos diversas situações aqui, inclusive para explorar hoje com você também, tá? Então, dando continuidade, vamos para o próximo slide, que é uma atividade em sala. Então, vamos ao quadro. Analise se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Quais são elas? Massa corporal e idade. Medida do lado de um quadrado e seu perímetro. Velocidade e tempo. Quantidade de combustível e distância percorrida por esse automóvel. E, por último, altura e idade. E daqui a pouquinho nós voltamos discutindo, comentando as respostas.
Vamos corrigir então essa primeira atividade em sala. Então, nós tínhamos que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Quando a gente fala de massa corporal e idade, é a massa mesmo que nós temos no nosso corpo, que conforme a gente vai fazendo atividade física, nós vamos aumentando aquela massa corporal. E o que acontece? Com o passar do tempo, conforme a nossa idade vai aumentando, a tendência é que a nossa massa corporal diminua. Então, reparem que enquanto a idade aumenta, a massa diminui. Então, aqui nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Olha no na nossa segunda situação. A medida do lado de um quadrado e o seu perímetro. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu aumento o lado, né, a medida do lado de um quadrado, a medida do seu perímetro, que é a soma de todos aqueles lados, também vai aumentar. Então, aumentei a medida do lado, consequentemente, eu aumento o meu perímetro. Então, as duas medidas estão aumentando. Então, aqui nós temos algo que é diretamente proporcional. A velocidade em relação ao tempo, vamos pensar que se eu estou fazendo, considere uma distância 100 km, 50 km, para eu fazer aquela distância, percorrer aquela distância, se eu aumentar a minha velocidade, quer dizer que eu vou fazer aquela distância mais rapidamente. Então, o meu tempo vai diminuir. Aumentei a velocidade, diminuiu o meu tempo. Aqui nós temos uma grandeza inversamente proporcional. Quantidade de combustível e a distância percorrida por este automóvel. Quando eu aumento a quantidade de combustível, eu consigo percorrer também uma distância maior. Então, eu aumento essa distância percorrida. Algo diretamente proporcional. E o nosso último que fala da altura e da idade. Pensem o seguinte, tem alguma relação que nós podemos fazer em relação à altura e à idade? Não, eu não consigo dizer que a partir da altura, se eu aumento a minha altura, quer dizer que eu aumentei a minha idade. Isso não é necessariamente, não acontece isso necessariamente. Então, essas grandezas, elas não são nem diretamente proporcional e nem inversamente proporcional. Espero que tenha ficado claro para você o que é, então, uma grandeza diretamente proporcional e inversamente. E agora a professora Helenara vai introduzir aí a parte da regra de 3. Bem, então é um conteúdo interessante, é um conteúdo que está presente não só nos cursos superiores que envolvem aí conhecimentos matemáticos nas suas grades curriculares, mas também em concursos, testes seletivos que tem a matemática ali como um dos componentes a serem avaliados, tá? Então, é interessante que você relembre esses conceitos como o que é uma grandeza, o que é uma razão, o que é uma proporção, o que é uma grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional, para que você agora aplique todos esses assuntos na atividade, na resolução de uma regra de 3, certo? Então, vamos para a definição do que é uma regra de 3. Nós temos aqui duas definições, tá? A primeira é: regra de 3 é o processo destinado a resolver problemas que envolvam grandezas, tá? Então, agora aí já está todo mundo afiado no que é uma grandeza, diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Bom, o que mais que a gente pode falar aqui para você o que é uma regra de 3? Bem, a regra de 3, por que veio esse nome aqui, tá? Permite encontrar um quarto valor que não conhecemos. Ou seja, são dados 3 valores e tem um quarto que nós não conhecemos em um problema, dos quais, então, conhecemos apenas 3 deles, certo? E agora nós vamos já trabalhando como resolver uma regra de 3, tá? Existem procedimentos, então eu quero falar um pouquinho. Você pode, claro, fazer um cálculo mental se você tem facilidade, mas é importante também que você faça alguns procedimentos, não só em relação à regra de 3,
mas também a outros conteúdos. Por quê? Porque você sempre vai guardando, ou seja, memorizando, que também faz parte do conhecimento, uma técnica, uma maneira de resolver aquela situação. Ah, professora, mas tem assuntos da matemática, cada um é diferente do outro. Verdade, claro que o objetivo é sempre trabalhar o raciocínio. Mas quando nós temos também maneiras já, métodos próprios de resolução, contribui, ajuda, principalmente para organizar os dados, organizar essas informações, tá? Então, aqui tem um método, tem um procedimento que é assim que nós, professoras de matemática, explicamos não só neste curso, mas também no nosso dia a dia, tá? Então, vamos lá para este procedimento novamente. Primeira etapa, montar a tabela de grandezas, tá? Então, quais são as grandezas? Aquelas que podem ser medidas ou contadas, como vocês já viram em exemplos anteriores, como velocidade, tempo, dias, enfim, né? Daí nós vamos ver alguns exemplos aplicados. Nós temos que identificar essas proporções e montá-las, tá? Então, aí nós vamos para o método, para uma maneira que vai contribuir para a resolução. Então, neste exemplo, ampliando formas geométricas, nós temos uma situação, uma gravura de forma retangular, tá? Medindo 20 centímetros de largura por 35 centímetros de comprimento. E nós queremos aqui, com esta atividade, ampliar para 1,2 metros a largura, tá? Aí vem o questionamento, vem o enunciado. O comprimento correspondente será, tá? O que nós temos? Nós temos grandezas aqui? Sim, quais são elas? Então, vamos lá. O comprimento e a largura, tá? Nós temos valores? Sim. Quantos deles que nós sabemos? Nós sabemos o valor aqui, 20 centímetros de largura por 35, que é essa gravura. E agora nós queremos ampliar, é claro que o tamanho não está aqui, né, na proporção, é só mesmo para ilustração, que nós queremos uma largura de 1,2 metros, tá? E nós queremos saber o quê? O comprimento. A professora Mariana disse o seguinte, tomem cuidado na hora de resolverem. Por quê? Porque é preciso fazer a transformação dessas unidades. Porque neste exemplo aí, o que você tem que observar? Se, neste caso, as grandezas estão compatibilizadas, transformadas, ou seja, as unidades têm que estar sempre na mesma. Por quê? Porque senão você está trabalhando com valores, ou seja, com quantidades diferentes. Por exemplo, lá, 1 quilo, nós sabemos que é 1000 gramas. Mas se você não fazer uma transformação em uma questão e trabalhar com gramas e está pedindo em quilos, você não vai encontrar lá naquele concurso ou na prova a resposta que você precisa, tá bom? Então, vamos continuar com esta resolução. Aqui, nesta continuidade, nós temos aqui as grandezas envolvidas. Ambas de comprimento são diretamente proporcionais. Bom, então eu não quero falar aqui direto já para vocês, sem discutir, sem identificar cada um dos itens aqui. O que nós temos? 20, que corresponde, então, à largura. E nós temos aqui 35 centímetros de comprimento, certo? São as grandezas. O que mais que nós temos? Nós temos os valores 20 centímetros. E o que aqui, pessoal? Metros. Bom, se nós temos aqui, então, unidades diferentes, nós podemos fazer toda a transformação em metros ou toda a transformação em centímetros, que nós vamos obter, então, equivalentes, né, às quantidades. Mas, nesse caso, o que nós vamos fazer? Como nós já temos duas respostas aqui, aliás, 2 valores em centímetros, nós vamos transformar o 1,2 metros em centímetros. Então, nós sabemos que 1 metro corresponde a 100 centímetros. E aí, 1,2 metros, nós temos
120 centímetros. Então, dando continuidade à resolução, então vamos lá. 20 está para 120, porque eu transformei essa unidade tudo em centímetros, e 35 está para x, que é o nosso termo desconhecido, esse elemento que nós queremos calcular. Aí está falando já aqui, mas qual é a discussão que eu faço? O seguinte, se nós vamos ampliar, ou seja, de 20 nós ampliamos para 35, de 120 nós vamos ampliar também para tal valor, ou seja, nós aumentamos de 20 para 35 o comprimento, a largura, e nós vamos agora aumentar o comprimento para um valor que é esse que nós queremos calcular, certo? Então, dando continuidade, lembra daquela regrinha anterior que eu apresentei da proporção? Como que dizia lá? Dizia o seguinte, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá? Nós estamos aqui para falar a linguagem adequada, mas nós também sabemos que quando nós falamos assim, multiplique de x, ou seja, multiplique cruzado, vocês também vão relembrar um pouco mais, ajuda na hora de resolver qual é o método. E primeiro, antes de fazer isso, você vai questionar, é diretamente proporcional ou é inversamente? Esse exemplo, como eu disse, é diretamente. Por quê? Porque nós ampliamos a largura da gravura e também vamos aumentar o comprimento. Tudo bem? Aumentando as duas, diretamente proporcionais. E aí, agora, para dar continuidade à resolução do quadro aqui, vamos lá. Como que resolve? Então, aqui nós temos multiplica cruzado. Como que vai ficar, então? Vai ficar assim, 20x é igual a 35 vezes 120. Lembrando que eu transformei essa unidade de 1,2 metros em centímetros, tá? Então, agora, 20x é igual, quanto que é o resultado de 35 vezes 120? Nós temos aqui 4.200, tá? Nós temos essa operação de multiplicação, agora nós faremos, então, uma divisão. 4.200 dividido por 20, que deu, então, um total de 210 centímetros, que corresponde a 2,1 metros, tá? Então, está resolvida esta atividade. E a Mariana vai continuar falando de um outro exemplo, soldados em um acampamento. Bom, então a professora Helenara acaba de trazer um exemplo de como calcular uma medida, né, uma grandeza, utilizando aí quando ela é diretamente proporcional. Veja essa outra situação que nós temos agora. Vamos pensar aqui em soldados num acampamento. Então, num acampamento avançado, 30 soldados dispõem de víveres para 60 dias. Quando a gente fala de víveres, são os mantimentos, né, que são necessários para que eles sobrevivem nesse acampamento. Então, 30 soldados têm aí víveres para 60 dias. Se mais 90 soldados chegam ao acampamento, então, por quanto tempo este acampamento estará abastecido? Então, 30 soldados vivem lá por 60 dias. Se a gente aumentar o número de soldados, o que vai acontecer com o tempo? Então, o que a gente começa a perceber aqui, né, quando nós estamos trabalhando? Eu até quero fazer uma organização que eu acho que vai ficar mais claro. Aqui nós vamos colocar S como sendo a quantidade de soldados e V aqui vai ser a quantidade de dias, né, de víveres, de mantimento que eles têm para sobreviverem naquele acampamento. Concorda comigo que 30 soldados, eles sobrevivem 60 dias. Se eu aumentar 90 soldados, olha lá, eu tinha 30 soldados, aumentei 90, 30 mais 90, 120. E agora eu quero saber quantos dias eles vão conseguir sobreviver. Olha que interessante que nós temos aqui.
Aqui nós aumentamos a quantidade de soldados. Se eu aumento a quantidade de soldados nesse acampamento, automaticamente ele vai diminuir a quantidade aí necessária para esses, pensando que eles têm mantimento para 60 dias, se eu estou aumentando o número de pessoas, então eu vou diminuir o tempo que eles vão poder sobreviver e vão ficar abastecidos. Então, nós podemos dizer que essas grandezas que estão envolvidas nessa situação, ou seja, a quantidade de soldados e o tempo de duração dos alimentos, eles são o quê? Inversamente proporcionais, já que quanto maior é a quantidade de soldados, menor será o tempo de duração desses alimentos. Então, lembra, só organizando, nós tínhamos 30 soldados e esses 30 soldados, eles sobreviveriam por 60 dias. Agora, eu aumentei 90 soldados, 30 mais 90, 120. Então, eu estou aumentando a quantidade de soldados e eu preciso encontrar esse valor, né, que representa a quantidade de dias que essas 120 pessoas vão conseguir sobreviver neste acampamento. Aumentei a quantidade de pessoas, eu vou diminuir. Então, nós temos algo inversamente proporcional. E como que nós podemos resolver, né? Nós podemos escrever aqui como sendo 30 está para 120, lembrando do sinal de equivalência. 60 está para x. Mas aqui nós temos que estar atento na hora da nossa resolução. Por quê, professora? Por que a gente tem que estar atento? Aqui está a relação que nós acabamos de construir. 30 está para 120, assim como 60 está para x. Mas lembra que as grandezas são inversamente proporcionais? Se nós temos grandezas inversamente proporcionais, nós temos que inverter, né? Ou seja, trocar aqui pelo menos um dos lados da nossa igualdade. O que quer dizer isso? Olha lá, o meu 120 que estava no meu denominador veio para o numerador. E o 30 que estava no numerador veio pelo denominador. E aí nós podemos resolver da mesma forma que a professora Helenara acabou de citar. Podemos aí multiplicar cruzado, né? Então, 120 vezes x, 120x, e isso vai ser igual 30 vezes 60, nós vamos ter aí 1.800. Esse 120 vai passar dividindo, como sendo 1.800 dividido por 120, resultando em x igual a 15. 15 o quê? 15 dias. Quer dizer que se 30 soldados iriam sobreviver por 60 dias nesse acampamento, agora 120 soldados vai sobreviver somente 15 dias. Repararam a importância de identificar quando uma grandeza é diretamente proporcional ou quando ela é inversamente proporcional? Se a gente não identifica isso, se ela é diretamente ou inversamente, a gente não faz essa troca, essa inversão, e a gente chega num resultado diferente. O que é muito comum e as pessoas erram em muitas resoluções de problemas. Então, tem que estar atento a esse detalhe em relação a diretamente proporcional ou inversamente. Agora, nós temos uma atividade para que você possa colocar em prática aí o que nós vimos até o momento da aula. Olha lá, um automóvel fez 180 quilômetros com 15 litros de álcool. Calcule quantos litros de álcool esse automóvel gastaria para percorrer 210 quilômetros. Pense, reflita sobre o que nós vimos até este momento da aula e a gente já volta com a resolução de mais essa atividade.
Bem, então eu imagino que vocês, com moto, carro, o tempo todo, acabam fazendo também esses cálculos, né? Então a gente quer saber se o carro está consumindo muito ou se aquele local que você fez o abastecimento, se a gasolina ou o álcool, o etanol, ele é de qualidade. Então a gente sempre acaba fazendo um pouquinho desses conteúdos quando a gente sabe, aplicando isso no dia a dia. É isso que eu quero dizer, que se tem uma situação que a gente, quase todos nós que estamos aí para lá e para cá, calculando o tempo de chegada, pensando se vai dar tempo ou não para um compromisso, a gente acaba fazendo alguns cálculos de regra de 3. E aí a resolução dessa atividade vem agora o passo a passo aqui, certo? Então vejam só, já está organizada, tá? Aqui nós temos a grandeza, que é então a grandeza quilometragem, e a grandeza aqui, quantidade de litros, tá? Que nós temos, conforme o enunciado, 180 quilômetros ele percorreu, esse automóvel. E ele consumiu, né, 15 litros de álcool, etanol. Calcule quantos litros de álcool esse automóvel gastaria para percorrer 210 quilômetros, tá? Então, nesta última atividade, para fechar a regra de 3, o que nós vamos falar aqui? Observar se, aumentando, então, a quilometragem, ou seja, aumentou a quilometragem, o que aconteceu com o consumo? O consumo também vai aumentar, tá? Então, neste caso, já reconhecemos que envolve uma situação que é diretamente proporcional. Ou seja, quanto mais longe nós vamos, né, a distância maior que nós percorremos com uma moto, um caminhão, enfim, um veículo, pode ser também um barco, por que não, né? Nós temos o quê? Um consumo maior. Então, aqui, aplicando esta propriedade, que nós já falamos, que nós fazemos 180 multiplicamos por x, é igual a 210 vezes 15. 180x, que é o nosso termo desconhecido, deu 3.150. Para finalizar, 3.150 dividido por 180, então esse consumo será de 17,5 litros, que é, então, uma regra de 3 que envolve uma grandeza diretamente proporcional. E agora, com o conteúdo de escalas, que também tem a ver com esses assuntos, a professora Mariana dará continuidade. Bom, então a gente veio aí traçando um caminho onde a gente viu o que é razão, o que é proporção, como trabalhar com a regra de 3, e agora a gente vai ver o que é escala, uma vez que, quando estamos falando de escala, nós também estamos falando aí de uma razão de algo. É muito comum a gente olhar para um mapa, por exemplo, lá abaixo, bem pequeno, tem lá ilustrando, apresentando qual é a escala que foi feita, foi criada aquele desenho. E a gente vai conversar bastante sobre isso, vamos trazer alguns exemplos para que fique claro. Mas o que é a escala? Como nós podemos definir uma escala matematicamente? Vamos ao quadro. Então, a escala em relação às medidas, ela é a razão constante entre qualquer grandeza física ou química, né, que permite uma comparação. Melhor dizendo, né, considerando um desenho ou um mapa, que foi o que eu acabei de falar, chamamos de escala a relação matemática entre as dimensões apresentadas lá no desenho e o objeto real por ele apresentado. Então, a gente pode resumir, né, deixar mais claro, quando nós estamos falando de escala, que a escala é a medida que nós temos lá no desenho, né, aquela unidade que foi utilizada para construir algo naquele plano do desenho, pela medida do objeto real, que é o valor que nós utilizamos aqui na nossa realidade. E aí vem mais um questionamento aí para que você possa participar da nossa aula. Como podemos representar uma escala numérica? Então, pense, discuta, reflita, tente lembrar de situações em que você já viu essa representação a partir de escala e a gente já volta com mais a resolução deste questionamento.
Bem, então, voltando agora com a resposta a esse questionamento, né? Então, como que nós podemos representar uma escala numérica? Por que nós colocamos numérica aí? Porque nós estamos nos referindo a esse tipo de escala, existem outras também, tá? Escala gráfica, escala também musical, existem outras que são aplicadas a outros contextos, tudo bem? Então, vamos à explicação detalhada para o que é, então, esta representação, ou seja, como que nós representamos uma escala numérica. Para indicar que cada centímetro de um mapa representa 1 metro na área real, utilizamos a representação 1 por 100, tá? Lembrando que 100 corresponde a 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1 metro, ou ainda 1 por 100. Então, aqui nós temos 1 por 100, representado usando 2 pontinhos. Inclusive, geralmente é assim que vem mais nos livros, nas representações, ou 1 centésimo, que é 1 traço 100, tá? Bem, outro detalhe também que é importante. Agora, quando vocês forem ver uma planta, né, algum prédio, algo que está sendo feito aí na sua cidade, eles entregam aqueles encartes, as propagandas. Também nós temos, inclusive, em jornais impressos, ou a curiosidade também, olhando na internet, vendo exemplos de plantas de alguns prédios ou até mesmo residenciais, né, horizontais ou verticais, você verá agora que tem essa escala ali. Para quê? Para que você saiba qual é a medida real. Embora tenha a medida, é legal a gente pensar também na disponibilização dos móveis, tá? Por curiosidade, para você saber se aquele imóvel que você tem vai se adequar àquele espaço que está reduzido. Então, nós temos a redução e a ampliação, dependendo do contexto. Claro que no caso de maquetes, o que nós temos, então, é uma representação que não é a real, mas é aquela, então, que nós teremos como base todas as proporções colocadas ali, certo? Então, dando continuidade na próxima tela aqui, nós temos escalas com um exemplo aplicado. No mapa, a escala é a razão entre a distância no mapa e a distância real correspondente. Então, quem trabalha fazendo, né, criando esses mapas, ele tem que ter conhecimentos de matemática, tá? Isso que é interessante a matemática, que ela se aplica também, principalmente, na geografia, né, que envolve a questão de mapeamentos. E aí nós temos aqui 2 pontinhos, 79 milhões. Tá? Então, o que significa isso, considerando aqui que nós temos o mapa do Brasil? Nós temos aqui que 1 centímetro do mapa, ou seja, vai corresponder a uma distância real, ou vice-versa, a distância real corresponde a uma distância aqui no mapa que está em centímetros. E essa distância, ela está, neste caso aqui, em centímetros, ou seja, foi ampliado ou reduzido. No caso do mapa, teve uma redução, que corresponde, então, a 790. 1 centímetro corresponde, 1 centímetro a 790 quilômetros, tá? Bom, como que nós podemos fazer esta transformação de 1 centímetro, desse número para centímetros? Ou seja, está em centímetro, como que nós fazemos? Nós podemos cortar aqui 5 zeros, tá? E aí nós transformamos a unidade de centímetros para quilômetros. Então, aqui é um exemplo para ilustrar a situação, tá? Tem a fonte, um mapa do Brasil. E nós vamos agora, então, para a atividade em sala 3. Então, vamos lá. Interprete a escala representada na imagem. Então, observe a imagem e interprete o que significa esta representação. Eu acho que dá para agilizar.
Então, analisando aquela escala que nós temos no gráfico, o que a gente pode concluir? O que a gente identifica a partir dos conceitos estudados sobre escalas? Então, vamos ao quadro. Aqui nós temos uma escala de 1 centímetro para 29 milhões de centímetros. Relembrando que a professora Helenara falou que se nós simplificarmos aqui 5 zeros, nós transformamos esse número como sendo uma unidade de medida em quilômetros. Quer dizer, então, que para cada 1 centímetro nesse mapa, nós estamos representando-o na vida real, né, na realidade, como sendo 290 quilômetros. Então vejam que a gente começa a fazer as interpretações de escalas a partir do conhecimento, aí trabalhando a transformação das unidades de medidas. Importante a gente olhar para o mapa e já identificar essa relação, tá? Veja uma outra situação que nós trouxemos na aula de hoje, trabalhando com as escalas. Sabe-se que em um mapa cuja escala é de 1 para que 5 milhões, a distância entre dois locais no mapa é de 2,5 centímetros. Considerando que aqui nós estamos trabalhando também com centímetros. E aí, né, qual que é a distância real entre esses dois locais? Se no mapa eu tenho que 1 centímetro, ele está para 5 milhões de centímetros, então, eu tenho essa escala. Eu quero saber se no mapa tiver 2,5 centímetros, no real, quanto vai ser essa medida? Então, repare, se eu estou aumentando, olha, vamos aplicar a regra de 3. Se eu estou aumentando 1 centímetro no meu mapa, automaticamente eu também vou aumentar a minha medida na realidade. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Podemos fazer a multiplicação cruzada. 1 vezes x, 2,5 vezes 5 milhões de centímetros, nós vamos ter aí como resposta 12 bilhões 500 milhões de centímetros. Então, como que nós podemos simplificar? Lembra que a professora Helenara falou que se nós simplificarmos 5 zeros, nós estamos transformando isso para quilômetros? Então, nós temos que essa medida, representada nessa escala, é igual a 125 quilômetros. Por que a gente fez essa transformação? Porque aqui nós estávamos em centímetros e agora eu transformei para quilômetros. Então, a partir disso, utilizando os nossos conceitos, a gente consegue resolver. E para isso, agora nós temos mais uma situação para que você possa colocar em prática e treinar o que nós estamos trazendo aqui na aula. Olha lá. Num mapa de escala de 1 para 100 mil, né? Então, nós temos essa escala. A distância entre as cidades A e B é de 10 centímetros, considerando que aqui a gente também está trabalhando com centímetros, tá? Qual a distância real, então, entre essas duas cidades? Utilizando os conceitos que a gente viu de escala até este momento, agora é hora de discutir e trabalhar aí, colocando, tentando resolver mais essa situação. Nós já voltamos com a resolução. Bem, então vamos finalizar aqui com a correção, esta atividade 3, depois temos outro exemplo ainda. Então vamos para a correção. Bem, então nós temos aqui, vai ficando, cada vez que você vai praticando, vai ficando assim, mais claro, né, como que se resolve. Então vamos lá, o que nós queremos? Nós sabemos que a distância no mapa é de 10 centímetros. Então o que nós faremos? Nós vamos transformar este valor aqui, que é 100 mil,
nós vamos transformar em quilômetros. Para isso, nós vamos cortar, então, os zeros aqui. E nós temos 1 centímetro, vai corresponder, então, a 1 quilômetro, certo? 1 centímetro do mapa corresponde a 1 quilômetro da realidade. Como nós sabemos que no mapa a distância da cidade A para B é de 7 centímetros, então, nós multiplicando o cruzado aqui, encontramos também que esta distância corresponde, então, a 10 quilômetros, certo? Então, só retomando, o que foi feito? Foi transformada esta medida aqui, que estava 100.000, nós transformamos utilizando que a cada 1 centímetro do mapa correspondia a 1 quilômetro do real. 1 vezes 10, 10. Ou seja, se você multiplicar cruzado, após ter a resposta, tem que dar o mesmo valor, porque nós estamos trabalhando com proporções, certo? E agora nós temos também uma outra situação, inclusive, que é um pouco diferente, tá? Porque diz o seguinte: sabe-se que a distância entre as cidades A e B é de 55 quilômetros. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, nós sabemos que é 55 quilômetros, agora nós queremos saber a distância entre essas cidades quando representadas em um mapa cuja escala é de 500.000, tá? Então, só voltando aqui um pouquinho, nós temos aqui a seguinte regrinha. Acho que fica mais tranquilo para vocês já fazerem a transformação, cortando, então, as 5 casas aqui, tá? Então, nós sabemos o quê? Que para cada 1 centímetro, isso vai corresponder a 5 quilômetros. E o que nós sabemos? Nós sabemos que a distância entre as duas cidades é de 55 quilômetros. E quanto que isso no mapa vai corresponder? Quanto? Tá? Então, aqui nós multiplicamos também, cruzado, ou seja, 5x, que é, então, esta proporção, né? Nós temos aqui o produto dos meios é equivalente ao produto dos extremos, e 55. Para finalizar, nós temos x, 55 dividido por 5. X é igual a 11, ou seja, 11 centímetros ali, que é a resposta da atividade, tá? Então, algumas perguntas que vocês tiverem, vão enviando, para que a gente, então, finalize essa aula de regra de 3.
Bem, então nesta aula nós retomamos os conceitos de razão, proporção, grandezas, diretamente, inversamente proporcionais. Depois entramos na regra de 3 e também escalas, que envolveu regra de 3 e também a questão da grandeza, né, do assunto. Então, eu espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa para você, para retomar esses conteúdos da educação básica, que você viu já alguns há mais tempo, outro há menos tempo, e que são importantes, como eu disse, não só para o objetivo nosso, que é rememorar todos esses assuntos e também, nós sabemos que a matemática tem bastante conteúdo, né? Então, é muito importante os estudos continuados, as próximas aulas, para que você possa cada vez mais estar a par de todos esses conteúdos que estão sendo trabalhados nas disciplinas de vocês e também, principalmente, para saber resolver problemas matemáticos. Então, eu me despeço de vocês. A professora Mariana também deixa a palavra. Bom, então espero que tenha ficado claro para você os conteúdos que nós trabalhamos aqui, lembrando da sua importância, né? E não esqueçam de alguns detalhes, né, professora, que nós trouxemos na aula de hoje. Agradeço a participação de cada um, um grande abraço e até a próxima.